Anúncio que ocorreu há poucos minutos. Barroso decidiu, portanto, adiantar a aposentadoria dele da corte em, no mínimo, 8 anos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotto, Cauti. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, você que nos acompanha. É uma decisão que chega agora, né? Estamos ao vivo e é uma decisão que chega de última hora. Olha, Daniel, eu aqui rapidamente fui tentar relembrar um pouco da trajetória de Luiz Roberto Barroso, para além do que falamos aqui. Ele chega à corte em 25 de maio de 2013, assume a cadeira de Carlos Aires Brito, um importante ministro, especialmente ao longo da votação da Ação Penal 470, Ação Penal do Mensalão, que tem início em agosto de 2012. Barroso foi talvez eu estou usando o verbo já no pretérito, porque ele anunciou que sairá da corte. Então, o ministro mais ativista do ponto de vista político, o ministro mais progressista, autodeclarado progressista, o ministro woke do Supremo Tribunal Federal, numa gestão marcada pela censura à frente da corte, uma gestão marcada pelo ativismo escancarado político-partidário. É dele a frase "nós derrotamos o bolsonarismo" naquele 13 de julho de 2023, quando muito à vontade afrouxou a gravata, arregaçou as mangas, pegou o microfone e ali diante da plateia da União Nacional dos Estudantes, a Juventude Grisalha Comunista do Brasil, ele disse: "nós derrotamos o bolsonarismo". Ele nunca explicou o emprego desse pronome, talvez porque ele se sentia parte daqueles que tiveram lado numa eleição onde um juiz jamais poderia ter lado, uma eleição maculada. Ele também deixa como marca o ministro do colunismo social, porque Luiz Roberto Barroso é um campeão em entrevistas, alguém que nunca conseguiu ver um microfone e se sentir constrangido em falar ou cantar. Foi isso que ele fez. Fez muitas festas, promoveu muitos encontros e convescotes. Ademais, o ministro do indulto, a José Dirceu pelo Mensalão, o ministro a favor do aborto e de pautas, repito, progressistas na sociedade, e também o ministro que esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral no período da pandemia. É dele a decisão de comprar aquele supercomputador sem licitação e centralizar toda a apuração dos votos em Brasília. Eu acho que esse é um pequeno resumo da lição de da passagem de Luiz Roberto Barroso, que deixa como lição, talvez para a história, que o próximo, não sabemos ainda quem será, não tenha lado político. Tem 2 candidatos, e amarro e finalizo aqui, Daniel. Tem 2 candidatos naturais, chamamos assim, em Brasília já há algum tempo para essa cadeira. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, é o nome de Gilmar Mendes. Isso foi defendido abertamente pelo decano da corte. E o nome do PT, dentro do PT, é de Jorge Messias, advogado-geral da União, mais sanguíneo e talvez que represente uma franja muito mais virulenta. Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública, as obrigações e as exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas. Que sequer têm qualquer responsabilidade pela nossa atuação. Gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. Apesar da agressividade e da intolerância que ainda se vê aqui e acolá,
reafirmo a minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero, a integridade, a civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas. Pequenininhos, quem são vocês? Eu gostaria muito que o senhor pusesse a mão na consciência e que o senhor resolvesse falar. Porque só não fazem isso, presidente, porque acreditam na impunidade. Mas essa impunidade não há de durar para sempre, está prestes a acabar. Eu quero me dirigir aqui ao senhor Milton Cavallo. O senhor é presidente da Sindinap desde agosto de 2023. O senhor não vai responder a nenhuma pergunta, mas eu vou fazer as perguntas de qualquer forma para que todo o Brasil possa acompanhar, ouvir. O senhor, como presidente, já participou de reuniões no Ministério da Previdência? O senhor conhece a empresa Essence? Qual o nome dos sócios da empresa Essence? Qual a relação de parentesco com a senhora Tônia? Quem são os sócios da empresa Gestora Eficiente? Eficiente para quem, né? Para os aposentados aqui não foi, né? Qual o papel dessa empresa? E o que faz a empresa Esférica Tecnologia? Qual a relação da empresa Esférica Tecnologia e a Gestora Eficiente? Olha só, o senhor não vai falar, mas eu quero mostrar que eu tenho aqui inúmeras notas fiscais. Nós temos acesso aos serviços prestados, só que ninguém sabe que serviços são esses. A gente só sabe que o dinheiro saía da Sindinap, ia para essas empresas e acabava dando a volta ao mundo e voltando para sempre as mesmas pessoas, os mesmos familiares. É uma verdadeira família no sentido italiano, né? De máfia. É uma verdadeira família, realmente. É impressionante. Qual a função de Tônia Inocentini? O nome é até engraçado, Inocentini também, né? Galete, no sindicato. Alguma vez o senhor foi barrado em uma reunião em Brasília? Porque eu ouvi falar que o senhor... Eu hoje vi uns slides aqui que o nosso relator apresentou, do senhor participando de reuniões, mas eu também já ouvi falar que o senhor chegou a ser barrado em reuniões porque era a senhora Tônia que dominava tudo, que fazia os acertos. A senhora Tônia Galete, filha do Inocentini, era responsável pelas tratativas políticas em Brasília? Quem fez as tratativas com o Banco BMG? De quem partiu a ideia de parceria nas vendas casadas? Quem foi o gênio da lâmpada que bolou essas parcerias a ponto da pessoa ir fazer um empréstimo consignado e ser obrigada a submeter ali a fotos no celular, silêncio, por favor, perguntas para cumprir os requisitos lá do INSS para poder ter os descontos feitos? Quem foi? Ao que parece, ô Milton, isso aqui é o que minhas fontes conversaram comigo e falaram, a grande parte dos contratos com a Sindinap, sindicato do qual o senhor é presidente, são com familiares da senhora Tônia. Isso já foi ali mostrado pelo relator também. O dinheiro até parece que ia também para o senhor, como no caso de reformas, a gestora, né, como sua esposa, no quadro da executiva, fazendo decoração de hotel, deve ter ganhado uma fortuna para isso. Mas a maior parte do dinheiro dessa verdadeira lavanderia está indo para a família Inocentini Galete. Segundo o princípio do follow the money, tudo leva a crer que o senhor Milton Cavallo é apenas uma peça de peão no tabuleiro desse grande xadrez com pessoas assim muito importantes no cenário político nacional, figuras conhecidas. A pergunta que fica, senhor Milton, que eu gostaria de ouvir caso o senhor resolva falar, quem é a peça rainha nesse tabuleiro? O senhor era conhecido até, sinto dizer isso, mas por um termo pejorativo. Eu não vou usar aqui o termo em respeito ao público que nos ouve dentro do sindicato. Usado por Tônia, um termo pejorativo que significa alguém sem muita firmeza, alguém mole,
Se Tônia eu chamava assim, isso significa que ela é a verdadeira mandante? Ela é a pessoa que mandava, desmandava?